Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre educação e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Léo Xavier, que é empreendedor do mercado digital, professor, escritor e investidor. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês, Priscila. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, e também Rafael Steinhauser, que é presidente do conselho da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar contigo aqui, Priscila. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da educação e da tecnologia. Não dá mais para andar separado, não é, Rafael? Andam juntos. Com certeza. Acho que a tecnologia não anda mais separada das nossas vidas. Ela afeta todos os âmbitos da vida. Nós estamos vivendo a profunda transformação digital. Todos os processos analógicos se tornaram digitais e com isso e com outras tecnologias novas como inteligência artificial e o celular que cada um de nós tem e se conecta com a nuvem, a visão computacional e outras tecnologias como IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, levaram a que a nossa vida econômica e social esteja em profunda transformação. Afeta o comércio, afeta o mundo das finanças, do sistema bancário, afeta o sistema de saúde, afeta a cadeia de suprimentos, como que eu compro, o que, onde, em que lugar e de que forma, afeta também a esfera do governo, a cultura e profundamente a educação também. Então, nesse contexto, toda a educação não apenas para suprir profissionais que venham trabalhar nessa grande nova esfera na era digital, mas também ela em si, como instituição educacional, está sofrendo profundas transformações. Léo, conta um pouquinho para a gente também o que você percebe desse momento, né? Vamos lá, Priscila. O que a gente tem percebido aí, dando o olhar do mercado, não é, do mercado empregador, do mercado de trabalho, é que, como o Rafa bem disse, não é, a gente vive um momento onde as empresas inevitavelmente estão caminhando para o mundo da transformação digital. O que isso quer dizer? É que elas vão revisar os seus processos, a sua forma de operar, independente do tipo de empresa, do tamanho dessa empresa, para adotar elementos digitais para melhorar a sua empresa, o seu negócio. Seja a forma como ela funciona para dentro de casa, seja a forma como ela entrega seus serviços, produtos, conteúdos para o seu público consumidor. Posto isso, é inevitável também que seja muito importante e latente a necessidade de mão de obra especializada nesse caso, para suportar esses processos de transformação digital. Então, aquele outro aspecto que o Rafa trouxe, né, são os profissionais para o mundo da tecnologia. E aí a gente tem um problemão. Vivemos hoje no Brasil e viveremos pelos próximos anos um verdadeiro apagão de talentos, por alguns motivos. Primeiro, porque a demanda de fato aumentou, e como a gente percebeu na pandemia, os negócios digitais ou aqueles negócios mais prontos para o digital floresceram, em contrapartida daqueles que estavam mais analógicos, que sofreram bastante. Então, há uma demanda maior para o mundo digital, isso é um fato. A mais do que isso, o que se percebe é que, inevitavelmente, há também uma fuga de cérebros para fora do Brasil, não é? Especialmente no mundo de desenvolvimento, né? Desenvolvedores de softwares, de aplicativos, de sites. É muito difícil você encontrar um desenvolvedor sênior atuando no Brasil, um brasileiro que mora no Brasil atuando para empresas do Brasil. Estão trabalhando e agora ainda mais dessa forma remota para o mundo inteiro. Então tem um novo drama aí colocado e a gente pode desenvolver esse ponto no desenrolar aqui do nosso bate-papo. E se só complementando aqui o que o Leo está dizendo, se você me permite, Priscila, é interessante porque há um efeito duplo dessa nova transformação digital. Por uma parte, as indústrias são, todas as que eu mencionei aqui, afetadas e precisam de profissionais que possam lidar
com essas novas profissões, que vamos falar daqui a pouco, espero, sobre quais são essas profissões, mas também a própria inteligência artificial e a robótica está ocupando espaços cada vez maiores do que até aqui faziam as pessoas. Então, muitos trabalhos rutinários, repetitivos, no mundo físico, uma máquina robótica pode fazer igual de bem que o ser humano, ou até melhor que o ser humano, e, da mesma forma, um trabalho analítico que ocupava grande parte da força de trabalho até aqui, não? O mundo dos serviços, o mundo do comércio, uma máquina pode fazer também com inteligência artificial. Então, digamos, espaço que ocupa agora o mundo da inteligência artificial, do Internet of Things, da robótica, traz eficiência para toda a indústria, traz eficácia, reduz os custos, mas também tira boa parte dos trabalhos que até aqui estavam sendo feitos por seres humanos. Até 2030 se estima que 50% dos trabalhos que hoje as pessoas fazem não existam mais. Portanto, nós precisamos tanto de dar que chama de upskilling, não? De dar novas habilidades àqueles que estavam fazendo um trabalho para que continuem fazendo esse trabalho, como também precisamos de fazer um reskilling, dar uma nova profissão para aqueles que tinham uma profissão que não existe ou não existirá mais. Além do skilling em si, então, da educação dos jovens para eles irem abraçar uma dessas profissões. Então, nós temos um problema de ressintonizar a força de trabalho a esses novos trabalhos, de dar um trabalho aos jovens que vêm aí buscar o seu sustento e essa razão de ser no futuro, e a dar um upskill, a agregar habilidades do mundo digital àqueles que continuarão com seu trabalho. Então, é uma situação complexa que afeta diretamente a área da educação, sobretudo a educação profissional ou profissionalizante. Volto a você. Ô, Léo, você até comentou que falta mão de obra especializada no mercado, né? Nós vimos durante a pandemia, entrevistamos várias pessoas que falaram que essa área da tecnologia era aquela que estava empregando, mas que tinha ainda muitas vagas em aberto porque essas vagas não eram ocupadas. O que fazer, então, para que esses profissionais, tanto os jovens, mas também pessoas que já estão no mercado, consigam se adaptar para essa nova realidade? Excelente ponto, excelente pergunta, Priscila. Eu vejo aí dois problemas que a gente pode tratar, não é? Um é conjuntural, de fato tem um monte de novas profissões, novas habilidades, novas capacidades, que nem todo mundo sabe quais são, e tem uma beleza nisso, inclusive, mas tem um mundo novo sendo criado nesse momento e mudando também, transformando, mas é o conjuntural, que pode ser negativo, porque de fato falta gente ali, mas pode ser positivo do ponto de vista de oportunidades. Mas tem algo mais estrutural, não é? Porque como a gente resolve para o curto prazo, eu estou dizendo curto prazo, 5 anos, 7, 8 anos, não é? A Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação, estima que até 2023, agora, dobrando a esquina, a gente vai ter um déficit de 290 mil profissionais de tecnologia. Se você pega outras profissões que estão próximas desse core de tecnologia, eu estou muito no mundo do design digital, não é? De designers, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tem os cientistas de dados, tem uma série de outras profissões, você pode pelo menos chegar com 400 mil profissionais que a gente não vai ter, a gente vai precisar no Brasil, não é? Então, veja, isso você não resolve, infelizmente, da noite para o dia, aí já é um tema mais estrutural. De toda forma, como que a gente ataca isso? O Rafa vai dar respostas melhores do que a minha, porque certamente o que ele tem na EBAC é uma das grandes respostas, uma forma de, com escalabilidade, com método e com formato, ele consegue endereçar e entender quais são essas novas necessidades e, então, formatar de maneira muito inteligente e pró-mercado, não é? Uma gama de novos cursos, que a gente pode chamar até de cursos profissionalizantes, não é? Porque no final do dia é sobre isso, é sobre
ou gerar novas capacidades, ou gerar novos profissionais, não é, para esses campos da economia criativa, da economia digital, mas de uma forma escalável, não é, porque também não dá para ser uma forma artesanal. E aí, inclusive, ele tem uma empresa digital, ele preside uma empresa digital que conseguiu entender, já está transformada digitalmente, conseguiu entender como ter uma oferta escalável, como você consegue educar milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, e não apenas alguns. Isso é muito importante. Então, usar a própria tecnologia, que é, por um lado, como bem trouxe o Rafa, uma certa vilã, né? Porque no final do dia ela rouba, sim, vai roubar alguns empregos, mas, acima de tudo, usar a tecnologia para ser ela a impulsionadora, a possibilitadora de ter uma forma de educar, de ensinar de maneira remota, de maneira escalável, de maneira, de fato, a formar novos profissionais. Então, essa sem dúvida nenhuma, uma das grandes frentes. Mas é preciso também, e já devolvo a palavra para vocês, ter um pensamento estrutural, né? A gente não vai vencer essa guerra se a gente tiver, como a gente ainda tem, uma clara, não é, deficiência no investimento no sistema de educação brasileiro, desde a educação de base, com um buraco gigantesco na educação profissionalizante, e no ensino superior também, deixando muito ainda contento o que a gente tem exatamente nas novas disciplinas. Então, novas formas de educar vão surgir, já surgem, mas é importante ter esse elemento estruturante também. Só, se me permite, pegando o gancho aqui, eu diria que o Leo mencionou os 290 mil novos postos de trabalho, ou digamos, demanda não satisfeita que a Braskem aponta, e mais alguns outras 100 mil, 200 mil funcionários ou lugares, postos de trabalho que não têm, que não estão cobertos em outras disciplinas afins. Eu diria, você pode ver isso de outra ótica. A World Economic Forum disse, o Fórum Econômico Mundial disse que nos próximos 5 anos, 50% de todas as pessoas que trabalham terão que fazer um upskilling para manter os seus trabalhos. 50%, o Brasil temos 30 milhões de pessoas registradas, outros 30 de trabalho informal, são dezenas de milhões de pessoas, muitos dos quais terão que ser retreinados. Muitas pessoas vão perder trabalho, eu disse, até 2030, 50% dos trabalhos serão outros. Então, talvez o problema não é apenas esses 300 mil, como diz a Braskem, muito maior. 500 mil. Eu acho que o problema é muito mais fundo. Eu acho que o problema é de algumas dezenas de milhões de pessoas. E como vamos fazer para treinar todo esse mundo? E se não treinamos, como vamos fazer para que o Brasil se mantenha competitivo globalmente e para que algo que está surgindo no Brasil, que é maravilhoso, que é um cluster de tecnologia, 20 mil empresas de tecnologia surgiram nos poucos últimos anos, praticamente 20 unicórnios, empresas de $1 bilhão de valor, de tecnologia surgiram nos últimos anos, para que essa classe de tecnologia continue a emerger e para que todas as áreas que dependerão ou terão necessidade de postos de trabalho digitais a tenham. Eu queria também fazer um comentário a respeito do comentário interessante do Leo. Temos também problemas mais de base no Brasil, que não apenas a educação profissionalizante, mas também da escola, que vem da escola. Deles, claramente, é a deficiência que existe no ensino de exatas no Brasil. Não somos muito fortes no Brasil no ensino básico, e isso afeta diretamente o letramento digital. Letramento digital quer dizer a capacidade que nós temos de nos manifestar no mundo da linguagem digital. Isto é fundamental, se você não tem essa capacidade, é como se você quiser falar aqui no Brasil e não souber falar português. Então, se você não tem o domínio sobre a língua, se você não tiver letramento digital, você não vai poder facilmente aprender uma profissão de todas aquelas que estamos falando aqui, que correspondem à era digital. Volto a você. Perdão, mais uma coisa, mais um desafio, já que estou entusiasmadamente falando disso, e também outro desafio que tem o Brasil é claramente a não equidade
social e geográfica que tem o Brasil. E vemos aqui na pandemia uma coisa que aconteceu que foi muito grave, está sendo muito grave, que o ensino todo, as escolas, as universidades fecharam por causa da pandemia e tiveram que ir para o mundo digital. Vamos falar, imagino, um pouco mais disso e o efeito que tem sobre o futuro da educação, mas o que ficou claro também são aqueles mais de 4 milhões de alunos que ficaram isolados, que ficaram no blackout educacional porque eles não têm acesso à internet, a banda larga, a nuvem, ou sequer a um computador. Então, isto é algo também gravíssimo, porque pode, se não prestarmos atenção, afetar, fazer crescer a brecha digital e a brecha de oportunidades, tanto social como geográfica no Brasil. Leo. Eu só complementando e fazendo talvez um contraponto mais positivo ao que o Rafa acabou de dizer. Por outro lado, também, na pandemia e com a possibilidade do trabalho remoto ficando claramente provado, o que aconteceu também é que houve uma democratização de acesso a postos de trabalho. Não é? Essa é a grande beleza. Então, por exemplo, a minha empresa fez um onboarding essa semana, hoje, na segunda-feira, entraram 9 novas pessoas na minha empresa. Nenhuma delas de São Paulo capital. A empresa é teoricamente de São Paulo capital. Já nem sei se a minha empresa é de São Paulo capital. Eu estou aqui, mas a minha empresa não é, porque a minoria dos meus quase 100 funcionários mora em São Paulo capital, muito embora os clientes, em sua maioria, sejam de São Paulo capital ou aqui de perto, aqui de Alphaville, né, 2 ou 3 clientes. Então, essa é a beleza das coisas também, não é? Então, a gente tem pessoas hoje, essa semana entraram pessoas de Palmas, no Tocantins, entraram pessoas, um carioca que mora em Curitiba, um brasileiro que mora em Barcelona, uma brasileira que está no Oregon. Não é? Então, no final das contas, muita gente também do Norte e Nordeste, então, gente muito bacana do Recife, gente muito bacana de Fortaleza também, e de cercanias das grandes capitais do Nordeste. Então, a gente tem o Thiago, que é de Feira, né, Feira de Santana, então, e todos trabalhando para uma empresa de São Paulo, para clientes em São Paulo. E essa é uma beleza também, ao mesmo tempo, dessa possibilidade de trabalho remoto e desse mundo mais digitalizado que a gente vive. Era exatamente sobre isso que eu já ia puxar a conversa, né? A pandemia, ela forçou todos a entrar num processo digital que já era o nosso caminho, já era uma expectativa, mas que caminhava muito lentamente aqui no Brasil, e todos nós fomos obrigados a fazer isso de uma forma muito rápida, né? Ao mesmo tempo, então, que a gente tem, de um lado, crianças, adolescentes que não têm acesso à internet, que durante esse período de ensino online foram prejudicados, temos também uma forma de dar oportunidade para outras pessoas do Brasil todo, acesso a cursos, acesso à arte, acesso a coisas às vezes restritas aqui na capital paulista, mas que o Brasil todo, o mundo todo, na verdade, acabou tendo acesso. Isso ajuda a equilibrar um pouco, até a diminuir um pouco essa desigualdade que é tão cruel, né, de uma criança, de um adolescente da periferia concorrer com um adolescente que se formou a vida toda numa escola particular e teve mais acesso. Vamos jogar essa conversa agora, esse assunto aí na conversa. Rafa, quiser começar? Então, pegando o gancho no que diz o Leo sobre o assunto da possibilidade agora, nesse mundo de trabalho remoto que pode ser feito de qualquer lugar, a qualquer brasileiro em qualquer ponto do país de se conectar e trabalhar e ter um trabalho de qualidade com muito bom salário e nivelar essa inequidade que existe no Brasil, não apenas social, mas também geográfica, também isso afeta a educação ou a possibilidade de você se profissionalizar. Para ambas as coisas, se você fizer isso via internet, o que você precisa necessariamente é ter acesso à internet, é ter acesso a um computador que te dê a chance
de você se conectar e você participar. Eu falei do apagão desses 4,5 milhões de crianças que ficaram cegas nessa época da pandemia por causa de não ter conectividade à internet, mas assumindo que isso em algum momento vai se resolver, tomara para todos os brasileiros e brasileiras, as oportunidades são grandes. Queria falar então um pouquinho dessa transição que aconteceu, importante e que vai continuar a se acentuar cada vez mais, mas que a pandemia provocou no Brasil. Então, a pandemia significou o fechamento de todas as escolas e todas as universidades do Brasil pelo tempo da pandemia, e forçou a que a educação seja feita virtualmente. Então, o professor se conecte com os alunos via internet, via mecanismos de videoconferência, via trabalhos feitos por e-mail ou por outros mecanismos de conectividade digital. Isto obrigou aos 50 milhões de alunos do Brasil a fazer isso de um dia para outro. O sistema educacional, em sua grande maioria, não estava preparado, mas conseguiu dar conta do recado, com a ajuda dos governos do Estado, um pouco do governo federal, do sistema educacional privado. Todos os alunos foram para o mundo online. A pergunta é: isto vai continuar ou depois da pandemia vamos voltar a ter vamos voltar para a escola e para a universidade? Acredito que a resposta vamos viver no mundo híbrido. Então vamos voltar, claro, sobretudo em certas disciplinas, em certas formas de educação, na escola também, desde uma ótica de socialização, etc., a ter espaços físicos de conexão e de contato e de aprendizado, mas em alguns âmbitos online não vai ir embora, ao contrário, vai crescer. Acredito, sobretudo, nisso que estávamos falando antes, que o aprendizado o aprendizado profissionalizante. Vamos a ter cada vez mais chances de fazer isso que dizia anteriormente, upskilling, reskilling, skilling, quer dizer, aprender ou reaprender uma profissão ou melhorar as suas habilidades via as plataformas online, que são, então, podem chegar a ser efetivas, eficientes, mas também acessíveis a qualquer brasileiro em qualquer lugar do país, a qualquer hora, porque muitos dos brasileiros já estão trabalhando e precisam de adquirir outras habilidades, ou precisam de mudar de profissão, mas estão ainda trabalhando, precisam se organizar nos tempos que eles têm, e também de forma acessível em custo, de forma a que qualquer brasileiro possa, sem maior esforço, adquirir uma dessas profissões. Isto vai fazer que os brasileiros possam encontrar um caminho de autorrealização profissional e de ascensão social para o futuro das suas vidas, através dessas plataformas. Paro aqui, eu me entusiasmo, como você sabe, Priscila, mas depois queria contar um pouquinho mais de quais são as características que uma plataforma online precisa de ter para ser eficiente e efetiva no mundo da educação profissional. Volto a você. Eu vou passar só para o Léo também, para ele dar o parecer dele, né, a visão dele dessa situação, e depois a gente vai falar assim das plataformas. Obrigado pela palavra, Priscila, e pela boa provocação que você fez, na verdade. Eu não sou daqueles que vê coisas positivas na pandemia. Eu não sou. Eu acho que a pandemia é uma tragédia humanitária de proporções que a gente não tem como medir agora. A gente não tem a retrospectiva histórica para saber o que acontece com o mundo após o mundo ter ficado parado por 2 anos, não é? Além das tragédias pessoais, não é? É uma tragédia humanitária que eu acho que a gente só vai descobrir o que isso representa para a humanidade em 10, 15 ou 20 anos, não é? Quando estava ali rolando a gripe espanhola, ninguém noticiava no jornal da manhã seguinte: olha, o impacto da gripe espanhola vai ser esse, não dá para saber. Não é um pessimismo, tá? É só uma visão com um pensamento de mínima perspectiva histórica. E quando a gente pensa um país com o nível de desigualdade econômico e social que a gente tem no Brasil, os impactos são maiores ainda. Veja,
Temos o Enem, não é? Como que você consegue colocar na mesma régua alunos que continuaram com seu MacBook de última geração, conexão fibra na tua casa, num quarto sozinho com ar-condicionado, com milhões de outros garotos e garotas que estavam acessando num 2G, num celular de 5 anos atrás, em cima de uma árvore ou num canto na casa dele, cercado de barulho e confusão, com outros 10 ou 12 ou 8 pessoas ali. É cruel isso, gente. Isso é desumano. Não é? O buraco que você já tinha, ele se aprofunda, o hiato entre essas realidades se aprofunda. Então, portanto, na minha visão, é preciso ter algo no mundo estruturante, políticas públicas reais para rapidamente diminuir esse hiato que já era grande e ficou maior ainda. Mas tem boas notícias, não é? A USP divulgou na semana passada que pela primeira vez na sua história, a maioria dos alunos que entraram na maior universidade, né, do país, no estado de São Paulo, do país, uma das maiores da América Latina, pela primeira vez em sua maioria de alunos oriundos de escolas públicas. Isso é reflexo de uma política estruturante de longo prazo. A gente tem que ter mais boas políticas nessa dinâmica. Quando o Rafa fala sobre o ensino mais preciso de exatas, né, para o letramento digital, isso é algo que não se faz da noite para o dia. É geracional no limite, mas tem que ser feito. Então, os sinais estão aí. Não é? A pandemia escancarou. Não é? Foi um test drive em velocidade supersônica do que de mal e de bom o digital pode te entregar. Não é? Acho que isso a gente viveu. Espero eu que ao final disso, ou com a mudança do estado das coisas, porque o final nunca vai acontecer, sim, a gente consiga extrair aquilo que veio de bom. Então, o ensino à distância, o emprego à distância, muitas coisas remotas, não é? Puderam se provar positivas. Então, isso é muito bacana. No entanto, é muito importante a gente entender que foi aberto um buraco ainda maior de desigualdade nesse país e que é possível, sim, e preciso resolver isso. Rafa, certamente, com as suas iniciativas similares, análogas a dele, tentam acelerar, não é, digitalmente isso, mas é preciso de uma série de políticas estruturantes para resolver esse tema, que se torna cada vez mais urgente. Inclusive, né, durante a pandemia, estudos já mostraram que as notas, né, em português e matemática, que são, né, as disciplinas, não sei se a gente pode falar mais importantes, mas são base nisso, exatamente, né? Elas fazem parte de todas as outras disciplinas. Os alunos tiveram uma queda horrorosa, pode-se falar assim, né? Porque a queda foi muito grande, o rendimento deles também foi péssimo, né? Nesse sentido. Aí, Rafa, o que você pode falar para a gente de uma parceria? Por quê? Quando a gente pensa no ensino público, infelizmente, as lacunas parece que cada vez estão maiores, né? E a gente sabe que tem o ensino privado e tem várias iniciativas, tem várias colaborações, né, desse setor também para a população. Afinal de contas, vai ajudar todo mundo, né? Independente de que lado, onde a pessoa esteja, em que lugar do país ela esteja, ela é assistida. Fala um pouquinho para a gente disso, como essas plataformas elas podem ajudar a diminuir um pouco essa desigualdade que é tão cruel. Eu acho que a tecnologia é sempre boa quando é bem aplicada. E se falamos de ensino público, a grande maioria dos jovens no Brasil, sobretudo no ensino básico, estão no ensino público, precisa invariavelmente de políticas educacionais acordes que acompanhem nossa era e que se beneficiem positivamente do efeito digital. Senão, o efeito digital se torna contra nós e aumenta a brecha, o espaço, a distância entre quem tem e quem não tem, geograficamente, socialmente, economicamente. Então, sim, estou totalmente com o Leo, precisamos de políticas públicas claras, e aí o Brasil divide entre aquilo que é feito a nível federal, aquilo que é feito a nível estadual, aquilo que é feito a nível municipal, e temos aí também muitas diferenças
de qualidade de suporte que temos que equalizar. Precisamos de políticas, precisamos também de tecnologia bem aplicada, precisamos de profissionais que vertam isso bem, também para dentro do sistema educacional. E precisamos de colaboração. Eu também acredito muito na colaboração público-privada. Tem muito que se sinergizar aí e possivelmente temos que pensar o que é core, não? O que é base, o que é a educação pública precisa preservar como o seu âmbito de ação primária e que ela pode outsource, que ela pode se beneficiar de fazer parcerias com outras entidades de tecnologia, de serviço, de apoio, de estratégia, etc., para se tornar eficiente, eficaz e performante. Eu acredito também que existirá, então hoje existe educação privada que em sua grande maioria é paga e não é econômica, então não é acessível à maior parte da população. Existe a educação pública, mas talvez venhamos a ter, imagino eu, no futuro próximo também entidades maiores e abrangentes que possam fornecer educação de forma eficiente e não sejam caras e que sejam acessíveis a todo mundo. Existe também o conceito que assim, se pode ter uma educação privada que tenha em parte gente que não paga. Você pode ter uma educação privada que tem acordos que possa dar empréstimo ao aluno para ele pagar quando ele tenha uma profissão. E existem também parcerias muito feitas, ainda não no Brasil, onde o estudante tem um acordo com uma entidade que financia o estudo dela e logo ela depois devolve o que custou esse estudo quando ela entra no mundo do trabalho. Existem várias formas de trazer para dentro, mesmo na educação privada, alunos que senão não entrariam. Existem também plataformas que conhecemos já há vários anos, do governo estimular a visita a instituições privadas de ensino por parte de alunos das classes menos privilegiadas, digamos assim. Paro por aqui. E talvez o Leo possa agregar, porque ele tem experiência nesse setor também e pode nos ajudar aqui também. Leo? Eu entendo que existe um elemento de responsabilização que deve ser mais dividido, não é? Eu falei muito de políticas públicas e políticas educacionais públicas, elas são fundamentais, são estruturantes, mas me parece que é necessário também que a gente sensibilize a iniciativa privada de maneira mais real, né? Para dizer num português reto, porém educado. Porque no final das contas é sobre todos entendermos que estamos num país, não é que estamos no mesmo barco, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo oceano, né? Tem quem está no iate, tem quem está num bote e tem quem está a nado. E entender, você que está no iate, não é especialmente, que é muito importante que você se veja como também responsável para a resolução de problemas, daquilo que está ao seu alcance também, obviamente, isso é chave, isso é muito importante. Então, eu entendo que talvez seja um momento, não é, para que a gente consiga buscar uma sensibilização da iniciativa privada, para buscar modelos econômicos viáveis, obviamente, que não dependam necessariamente do governo, porque até então os modelos que floresceram foram aqueles dependentes de injeção de recursos do governo. Poxa, ok, acho que é correto, é um formato no final do dia, existe, né, e está regulamentado e funciona. No entanto, me parece que é momento também na iniciativa privada começar a perceber que ela tem uma grande responsabilidade pela construção, por essa ponte, não é, que vai aproximar esses dois mundos tão diferentes. Então, existe um modelo muito corrente no mercado norte-americano que chama ESA, em inglês é Income Sharing Agreement,
que isso quer dizer um acordo de divisão de receita, né, de remuneração. O que é isso? São escolas, na sua grande maioria profissionalizantes, ou aceleradoras de carreira, que oferecem um formato de, olha, você faz aqui o nosso curso de graça, e quando você for empregado e estiver ganhando a partir de um certo patamar na sua carreira, você aí sim vai começar a me pagar. Isso é absolutamente transformador, né? É um dos formatos. E isso é iniciativa privada, sem nenhum subsídio público, by the way, só para colocar em perspectiva, ela se financiando, né, os fundos, né, de investimento colocando dinheiro nesse modelo e fazendo um trabalho que tem um impacto direto na população, especialmente nas camadas, e não são as menos favorecidas, são as desfavorecidas, são os marginalizados, são os periféricos, não é? Que podem, então, ter um acesso, enfim, a uma educação profissionalizante acelerante de carreira e, quando empregados, vão resolver. Isso é um formato. Tem alguns outros. Então, me parece que é tudo sobre responsabilização e sensibilização também da iniciativa privada. Uhum. Rafael, fala um pouquinho para a gente sobre as carreiras do futuro, né? As carreiras que envolvem aí a tecnologia, que podem ser grandes oportunidades, não só para os jovens, mas para as pessoas que já estão no mercado, até para fazer uma transição de carreira e da formação, né? Você falou da plataforma que oferece cursos, mas às vezes existem algumas plataformas que elas não são tão interessantes, né? A pessoa fica um pouco mais entediada em fazer aqueles cursos, ou ela não consegue se regrar para realmente começar e terminar aquele curso. Fala um pouquinho para a gente disso. Maravilha. Profissões digitais têm das mais variadas, algumas já em muito uso e outras que estão emergindo por aí. Eu acho que Leo sabe muito bem desse mundo, ele navega nesse mundo do design do digital há muito tempo. Ele pode nos falar um pouco mais. Tem data science, tem software, aplicações, tem UX UI, que acho que é fascinante. UX UI é como que você cria um aplicativo para que as pessoas possam facilmente usá-lo, não? E que elas se sintam à vontade, que elas gostem, não? Como você faz essa interface entre a máquina, o aplicativo e o ser humano. Tem product design, então o Leo tem uma empresa que chama More, que é líder nesse product design, já teve outras anteriormente que também eram líderes. Tem conteúdo digital, tem cloud computing, computação na nuvem, tem social media, etc. E tem vou pegar uma área que, por exemplo, marketing. Se diz marketing, mas já existe há muito tempo, já sabemos, tem o marketing, mas o marketing hoje é muito diferente. Eu não já a grande quantidade de dinheiro não vai para o cartaz que está na rua, ou mesmo para a TV aberta. Hoje o marketing é outra história. Você tem que saber, por exemplo, de SEO, não? De Search Engine Optimization. Como se faz para colocar um produto na prateleira digital para que as pessoas que fazem uma busca de algum termo, ou até algum produto, chegue até você. Como se faz para ativar uma cadeia de influencers, não? Hoje o influencer é tão importante como o jornalista, não? Ele é um formador de opinião. Como se faz para criar performance marketing, não? É uma área de marketing que não visa apenas de colocar algum anúncio em alguma parte, mas colocar teu dinheiro nos canais certos que vão chegar até o cliente certo que você busca, e por aí vai. Então, estou estudando uma área que é marketing, que se transformou profundamente. Assim tem N outras áreas, e Leo pode me complementar aqui. Sobre o formato, você falou, talvez indo para o mundo online é interessante, mas apenas uma videoaula ou uma série de videoaulas pode ser muito... você tem que ter muita disciplina para ficar lá e assistir ela inteira, entender, digerir, e depois voltar lá uma semana depois, assistir a aula 2, assistir a aula 3, assistir a aula 4 sozinho. Muito difícil. Se for assim o mecanismo, possivelmente você vai
desistir. Então, tem algumas premissas para você montar um curso profissionalizante que funcione. Uma delas é assim, que funcione, que seja efetivo, que te dê as habilidades que você precisa, que seja eficiente em custo para que todo mundo possa assistir e que todo mundo que queira possa assistir a qualquer hora e em qualquer lugar do Brasil. Para isso, primeira condição é que tem que ser assíncrono. Então, um curso assíncrono quer dizer que ele é colocado na nuvem e o usuário ele vai baixando o conteúdo e interatuando com a plataforma à medida que ele ou ela puder. Não é uma pessoa que dá aula e ao mesmo tempo todos os alunos estão na aula, porque isso limita muito enquanto a custo, limita enquanto a qualidade do professor, talvez também, mas também limita enquanto a disponibilidade do usuário de poder acessar esse curso, porque eles têm que estar nessa hora, nesse dia, toda semana ou todas as semanas ali para receber essa aula, e se você faz isso assincronamente, simplifica em todos esses âmbitos. Mas não é apenas ter uma aula assíncrona, sino também você ter uma aula que vai acompanhando o teu progresso de aprendizado e te dando tarefas para você ficar e tendo um pool de tutores, de gente, de mentores que vão acompanhando o teu progresso, tuas tarefas e te orientando. Então, ao mesmo tempo, você precisa de uma plataforma que te ofereça o conteúdo, como também que te vincule com um grupo de tutores que te acompanham no teu aprendizado. Essa é uma forma, talvez hoje em dia, ideal de você criar uma aula online que tem essas características que eu mencionei anteriormente, e isso requer de uma plataforma de tecnologia importante, sobretudo o coração disso, que chama LMS, Learning Management System, que é a plataforma que contém todo o conteúdo de todos os cursos e que vai unindo ao aluno ao conteúdo e ao mesmo tempo aos tutores que acompanham ele. Essa plataforma coração chama Learning Management System e pode fazer possível um aprendizado assíncrono e com acompanhamento individualizado por tutores, professores que acompanham esse estudo, fazem ele interessante, fazem ele interativo, fazem que o aluno também vai criando o seu portfólio nessa nova disciplina que ele aprendeu, para que o dia da manhã, quando ele busque um trabalho, possa mostrar não apenas as habilidades que ele aprendeu, mas também o talento que ele tem através do portfólio que ele apresenta, já que ele não tem experiência prévia antes desse curso de trabalhar nessa disciplina. Falei muita coisa, espero que tenha sido claro. Volto a você, Priscila. Obrigado. Léo, e a sua percepção quanto a isso? Vamos lá, você perguntou primeiro sobre as novas profissões. O Rafa fez aí um menu completo de um buffet dessas novas profissões, mas o mais interessante sobre esse tema é que daqui a 2 anos vão ter surgido mais um tanto de profissões, daqui a 5 anos outros tantos, daqui a 10 outros tantos. Então, muitas profissões do futuro a gente não conhece no presente. E acho que essa que é a beleza, não é? Esse mundo em constante e absoluta rápida mutação é muito interessante. E, portanto, para o profissional que eventualmente está olhando a gente, ouvindo a gente aqui e está pensando para onde eu vou, sabe o seguinte, a gente também não sabe necessariamente quais são as profissões do futuro. Tem as profissões do presente desse mundo digital, mas fique atento, a cada mês, a cada ano vão surgir novas profissões. Isso é muito bacana, porque, veja, você vai te permitir entender aquelas aptidões que você tem já estabelecidas na sua carreira, na sua vida, como os soft skills, hard skills que você tenha, né? E você fazer uma transição. Vou dar um pequeno exemplo. O Rafa citou aí o jornalista, não é? Tem uma nova profissão aqui, entre aspas, chamada UX Writer. É tudo em inglês, tá, gente? Então é o quê? É o escritor de experiências de uso. Então, veja, quando você entra num aplicativo ou num site, tem aqueles que parecem ser mais confusos, aqueles que parecem ser mais claros, que te explicam melhor o que tem que fazer, são mais intuitivos. Você bate o olho, lê um título, lê alguma coisa e percebe, entendi onde é que eu estou, sei o que eu tenho que fazer aqui. Uso melhor aquilo, uso melhor o meu tempo. Isso é muito mérito desse UX Writer, que, em geral, são pessoas que vão olhar para o texto, não é? Para a lógica de texto, para a economia ou não de palavras
e para assertividade ou não de palavras naquele produto digital, e, em geral, são profissionais que vêm do mundo do jornalismo. Não é? Então, não é que você teve que necessariamente aprender uma nova profissão completamente do zero, você aproveitou de bases da sua profissão, da sua formação, e fez a migração, a transição, como a gente gosta de chamar de carreira. Então, isso é uma coisa importante, muitas novas profissões e muita possibilidade de transição de carreira, esse é um grande ponto. E sobre a lógica das plataformas, o Rafa deu uma verdadeira aula, porque é o que você disse, né, Priscila? Não basta só colocar uma câmera, uma pessoa que acha que é professor do outro lado e começar a falar um monte de bobagens ou até de coisas interessantes do outro lado. É preciso ter método, é preciso ter conteúdo, é preciso ter plataforma. Então, a combinação desses três pilares, com, obviamente, um corpo docente atualizado e contemporâneo, me parece que é um caminho que vai garantir que você tenha, assim, uma capacidade de engajar, de garantir a atenção e, mais do que isso, transmitir conhecimento e fazer com que o outro lado retenha esse conhecimento. Só vou mencionar mais uma profissão nova que é fascinante, chama Concept Art. Você, Priscila, que vem do mundo das artes, sabe o que é Concept Art? É uma nova profissão que é aquele que concebe a narrativa de uma solução. Pode ser um game, pode ser um filme, pode ser uma animação, pode ser um jogo, pode ser um sistema de aprendizado. Concept art é aquele que concebe uma ideia e traduz essa ideia numa narrativa visual e enfim, de conceito para que isso vire uma realidade, um produto daqueles. Então, essa é uma nova profissão, concept art. E é muito bacana, porque tem a ver com arte, tem a ver com criatividade, tem a ver com produto, tem a ver com uma série de coisas. Então, tem aí várias profissões surgindo que são tão fascinantes e que, com certeza, poderão dar aos jovens ou aqueles que buscam uma nova profissão um âmbito de autorrealização importante. Volta a você. Bom, eu quero agradecer, né, essa conversa que nós tivemos, ao mesmo tempo que nós olhamos a tecnologia e o espaço que ela ganha a cada momento, é possível também se reinventar. Isso é muito bacana, é o bacana da vida também, né? Essa reinvenção. Então, eu vou agora para as considerações finais, vou dar um tempinho para que cada um aí encerre essa conversa. Primeiro, então, Léo Xavier, empreendedor de mercado digital, professor, escritor e também investidor. Bom, Priscila, primeiro de tudo, agradecer o seu convite, agradecer também a generosidade do Rafa em dividir tanto que ele conhece com a gente. E como consideração final, entender o seguinte, gente, a tecnologia está para nos servir. Se a gente souber utilizá-la da maneira correta, ela é absolutamente transformadora. É também importante que a gente tenha o entendimento da responsabilidade das esferas públicas e privadas para que, com o uso criativo da tecnologia, a gente transforme o nosso país. Devolvo a palavra. Muito obrigada pela participação e também Rafael Steinhauser, que é presidente do Conselho da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Muito obrigada de trazer tanto conhecimento para a gente. Muito obrigado a você, Priscila, por nos convidar aqui. Obrigado, Leo, pelo privilégio de compartilhar esse espaço contigo aqui. E concordo plenamente com o Leo, tecnologia por si própria não é nem boa nem ruim, depende de como nos aplicamos ela. Ela está entrando cada vez mais profundamente nas nossas vidas, então melhor é que nos conheçamos ela e que façamos o bem uso dela. E nesse sentido, educação, que é pilar fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo, assim, tanto quanto a cultura para uma sociedade, precisa também se apropriar, no sentido positivo, da tecnologia para criar seres humanos, ou para formar, educar seres humanos que não apenas exerçam as profissões da era digital, das quais falamos aqui, mas que também sejam bons cidadãos, que sejam
pessoas que se desenvolvam plenamente no âmbito individual e social. Para isso, precisamos que a educação avance também, é um setor que desde a Revolução Industrial para aqui mudou muito pouco, agora se vê confrontada com essa nova realidade e acelerada pela pandemia, 5 anos em um ano, e aí temos que ver em que dá. Também, por último, gostei muito da menção do Leo, da responsabilidade que nos toca como profissionais da área da tecnologia, como profissionais da área da educação, como profissionais, como pessoas dessa sociedade, para utilizar para o bem tudo que a tecnologia nos oferece e trazer mais equidade social, econômica e geográfica para esse país. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.